A conversa de hoje é para tentar entender a complexidade e as dificuldades que as mães do Distrito Federal enfrentam com relação à creche para suas crianças. Todos nós sabemos que, além de todos os encargos profissionais que as mulheres enfrentam, mais todas as questões de gênero que estão sendo discutidas, estão na pauta do dia e em todos os meios de comunicação, há um problema que impede e que é quase que, que proibitivo para o pleno exercício da cidadania feminina, que é o exercício do seu trabalho digno, em contraposição a uma quase impossibilidade de exercer esse trabalho em função da falta de creches e de onde deixar os seus filhos no horário em que elas deveriam estar trabalhando. Esse problema atinge todas as classes sociais, embora, óbvio, as classes mais abastadas encontram com muito mais facilidade soluções para esse problema. Mas não é o caso da maioria das mães. A maioria das mães dependem exclusivamente de creches públicas que possam dar conta dessa demanda que, de certa forma, é aquilo, como eu disse, um impeditivo para que as mães exerçam plenamente o seu direito de cidadão, o seu direito de mulher, de estarem no mercado de trabalho e contribuírem não só para o sustento da família, mas muitas vezes são elas que contribuem exclusivamente para o sustento da família, julgando, então, todo mundo numa certa insegurança social e financeira. Para conversarmos sobre isso, eu estou aqui com Carla, enfermeira, que após a gravidez teve que deixar a sua profissão por conta da inexistência de vagas em creches onde ela pudesse deixar a sua filha. Então, para começar essa conversa, estou aqui com Carla. Carla, qual é a maior dificuldade que você encontrou quando você estava trabalhando, voltou da sua licença maternidade e resolveu iniciar o seu trabalho? Bom, a princípio a informação de como fazer essa inscrição, como introduzir, né, a minha filha nas creches públicas. E aí fui orientada, porém há uma lista muito grande de crianças que vão fazer, precisam dessa vaga, de mães que precisam trabalhar para entrar na creche pública. São aproximadamente 300 e poucas crianças na lista de uma regional. Eu tive que deixar o meu trabalho para cuidar da minha filha, porque realmente não tinha vaga. Eu pesquisei valores das creches particulares que são absurdos, então não compensaria eu trabalhar para poder pagar a creche. Porque tem o sustento, tem a alimentação, tem vestuário, tem tudo, inclusive da criança. Então, o salário não compensaria eu trabalhar para poder pagar a creche. E na creche pública é praticamente impossível. O governo só realmente libera obrigatoriamente a vaga para a criança com 4 anos de idade. E eles oferecem vagas para as crianças de 4 meses até os 3 anos e 11 meses, mas são vagas muito restritas. Não são creches públicas, literalmente. São escolas que são credenciadas e abrem vagas para as crianças dentre esse período. Então, pelo que você está dizendo, na fase mais crucial, né, dos cuidados da mãe com a criança, é justamente quando ela encontra mais dificuldade de colocar sua filha ou seu filho numa creche. Mais dificuldade, fora a parte burocrática. Eu, tendo estudado, já foi complicado. Eu imagino as mães que não têm esse estudo ou que não têm esse manejo com a parte de informática, que possa enviar e-mails, que possam ligar ao telefone ou pegar o carro ou o ônibus e ir até a regional. Eu imagino a dificuldade dessas mães. E a gente só consegue pontos para a criança se você enviar essa documentação.
Então, quem não tem esse manejo com a parte de informática ou não tem quem ajude, fica muito mais complicado de conseguir essa vaga. Pelo que eu entendi na nossa conversa aqui antes da nossa entrevista, você estava me contando que para que essa criança obtenha uma vaga, ela entra num processo, vamos dizer, de seleção, onde há uma pontuação a partir de vulnerabilidades. Exato. Não é isso? Se ela tem uma vulnerabilidade alimentar, se ela tem uma vulnerabilidade social, enfim. Isso. Mas, pelo que eu entendi também, para cumprir esses requisitos, né, de pontuação, é necessário, então, que a mãe tenha um conhecimento ou tenha um rol de informações que não estão disponíveis, vamos dizer, para todas as pessoas, que exigem um conhecimento mínimo de informática para poder fazer uma pesquisa, de números de telefone. Então, além do déficit propriamente dito de vagas, né, que parece que são 20 mil, se não me engano, em todo o DF, a gente tem 20 mil. Está chegando a 20 mil. Chegando já. a 20 mil, né? Então, além desse déficit, quando você está ali disputando uma vaga para o seu filho, há necessidade também que você faça uma série de procedimentos, De comprovações. de comprovações que nem todo mundo está preparado para fazer. Exato. No caso de crianças, por exemplo, que tem um risco nutricional, a criança tem um risco nutricional, mas ela precisa de um atestado, um comprovante ali que a criança tem esse risco. Aí já entra em outra parte. Como é que a criança vai ter uma consulta com um nutricionista se a nossa saúde está dessa forma? Então, poderia ter esse risco nutricional, esse atestado comprovando, mas essa mãe também para conseguir uma vaga para consulta com o nutricionista no posto de saúde, complica muito mais. Então, são vários problemas que vão puxando um ao outro, e talvez a criança que tenha mais vulnerabilidade está com uma pontuação lá embaixo porque a mãe não tem o conhecimento ou as condições de saúde ou de informática, um conhecimento de informática, ou alguém que auxilie. A criança talvez tenha mais vulnerabilidade e está lá embaixo na fila, enquanto uma que tenha menos vulnerabilidade está lá em cima. Perfeito. E eu entendo também, imagino, né, que uma vez que uma mãe teve que deixar o seu posto de trabalho para cuidar do seu filho ou até resolver essa questão toda de uma creche, ela foi obrigada a abandonar o mercado de trabalho. Exato. Eu acredito que quando ela volte, as condições para ela de retornar a esse mercado de trabalho são muito mais difíceis também. Exato. Inclusive sobre horários de trabalho, para você adequar o seu horário de trabalho, entrada e saída da criança na creche, entrada e saída da mãe no trabalho. Então, essa questão de adequar é bastante complicado. Para você voltar ao mercado de trabalho é bastante complicado. Sim, e uma vez fora do mercado de trabalho e com essa questão toda da creche agravando ainda mais, né, a situação de vulnerabilidade, aí já não é mais da criança, Exato. é da criança, da mãe e da família. Exato. Não é isso? Agora, não faltam alternativas e não faltam recursos para isso, né? Exato. O que você acha que poderia ser uma boa solução para essa questão, assim, de imediato? Veja bem, credenciar mais creches seria uma solução para que essa fila aumente, e a médio e longo prazo seria realmente construções de creches públicas que pudessem, dentro das regiões, dentro da Asa Sul, dentro da Asa Norte, dentro do Cruzeiro, dentro do Paranoá, creches públicas que pudessem também abarcar essa alta demanda de crianças até os 4 anos de idade. Você acha, Carla, que no cenário atual e nos anos anteriores a 2022, essa situação já esteve melhor ou essa situação vem se deteriorando desde sempre? Eu acho que nunca teve
boa, não. Eu acho que não. É, o problema maior é porque deixava-se as crianças com os pais, com os tios, até os 4 anos de idade, os pais e avós se trocavam ali a responsabilidade, deixa com o tio, deixa com a vizinha. Ah, a vizinha tem um filho também, cuida. Então, eu acho que ficou mais visível essa questão, porque pai, mãe, vovô hoje trabalham ou tem um problema de saúde, como é o caso da minha mãe, e não tem como ficar com o filho, a tia trabalha, então o cenário mudou da família em geral. Não acho que tenha melhorado ou piorado. O cenário da família, o cenário do país modificou e hoje é muito mais complicado ter uma pessoa da família que não trabalhe, que possa ficar com aquela criança até os 4 anos de idade, que é quando o governo abre a vaga obrigatória. Obrigatória, ok. Eu percebo aí, principalmente nas regiões mais pobres de Brasília, uma proliferação de creches informais, que na verdade são clandestinas, né? Exato. Pessoas abrem sua casa para receber crianças de vizinhos, né, para ficarem lá enquanto as mães vão trabalhar. Só que tem toda uma questão, não só uma questão legal nisso aí, mas também uma questão de segurança, uma questão de formação daquela pessoa que se dispôs a cuidar das crianças e, de certa forma, uma precarização dos serviços de creche na medida em que você apela para um serviço que é particular, mas que não tem nada de formal nisso aí. Exato. Você já se deparou? Você já viu isso por aí? Você já teve contato com essas? Diversas vezes. Uhum. Eu moro no Cruzeiro e no próprio Cruzeiro, que não é uma região que tenha tanta vulnerabilidade assim, Sim. existem várias. Ok. Você passa pela rua, tem a faixa, cuido de crianças. Mas é um risco nutricional, é um risco de segurança, é um risco que as pessoas que estão ali cuidando não fizeram nenhum tipo de estudo ou que tenha alguma habilidade para cuidar realmente das crianças da forma correta. Né? Perfeito. A pessoa que está dentro de uma escola, ela teve que estudar, ela conhece, tem um plano de educação. As pessoas que cuidam na sua casa não sabem isso. Então, é mais um risco para as crianças Perfeito. tendo em vista todos os acidentes que a gente já viu. E eu acredito, né, e talvez você também concorde comigo, que o governo faz vista grossa para esse tipo de informalização, né, do cuidado com as crianças, justamente porque é uma maneira de você contornar uma situação que é de sua responsabilidade. Exato. Né? Então eu não vou fiscalizar, não vou fechar, porque se eu fechar, isso vai me gerar mais demanda. E, na verdade, o que ele está fazendo não é só omissão, né? Na verdade, está, de certa forma, contribuindo para a precarização do cuidado de nossas crianças. E eu posso acrescentar algo a mais. Crianças que começam a vida, praticamente, dentro de uma criação dessas, existem maus tratos. Isso cria um dano psicológico também à criança, que quando realmente ele for para uma creche que é do governo ou que tenha esse plano educacional, quando ela chega lá, ela já tem todo um trauma. Um trauma psicológico de maus tratos, um trauma que não tem uma linha de educação. Então, além da gente ter esses problemas na hora, a gente ainda cria traumas psicológicos para essa criança que talvez abandone a escola no 7º, 8º ano ali, não quero mais. O maior risco de abandono é entre o 4º, 5º e 6º ano, né, da escola. Então, quem sabe esse início aqui de vida,
não teve esses traumas psicológicos lá na creche, lá na tia que cuidava lá, na vizinha. Então, são riscos que a gente começa hoje, mas que a gente vai ter até o fim da vida traumas psicológicos por conta dessa falta de seriedade. Trágico. Como vocês viram, gente, o problema de creches em Brasília, ele não tem classe, cor, região, ele perpassa todos os níveis da sociedade e está, é óbvio, mais concentrado junto àquelas populações mais vulneráveis com menos poder aquisitivo, porque ali se dá o problema da insegurança das crianças quando as mães vão trabalhar e deixam os seus filhos em creches informais. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, no meu mandato, esta questão de creches é uma prioridade absoluta e será tratada, primeiro, com um plano distrital para que nós credenciemos o maior número possível de creches conveniadas. Mas isso só será possível após um longo trabalho de cadastramento, um trabalho de orientação daqueles que querem cadastrar os seus estabelecimentos até agora informais e, principalmente, fiscalizando a verba destinada à manutenção e construção de novas creches, porque eu tenho certeza que se não há hoje mais creches no Distrito Federal, não é por falta de verba.